Olá, nós continuamos nossa leitura aqui de Renovadas da Jane Wilkin, no livro Mora em Mim, no nosso clube de leitura. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os 5 primeiros capítulos desse livro. Queria destacar algumas informações importantes que a Jane Wilkin trouxe para nós e trazer alguns exemplos da literatura para nos ajudarem a fixar essas ideias que ela traz, ok? Bom, primeiro quero lembrar que esse livro traz uma pergunta pra gente, né? Ele pede pra gente se afastar um pouquinho da pergunta o que eu devo fazer e perguntar quem eu devo ser. E a resposta para essa pergunta é: seja como a verdadeira imagem de Deus. Mas quem é Deus? Bom, é importante lembrar que existem dois tipos de atributos de Deus. Existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis é aquilo que apenas Deus é. Nós não temos nenhuma maneira de nos aproximar dessas qualidades de Deus. Então, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é infinito, Ele é imutável, enfim, a gente não tem como ser nada disso. Nós não somos infinitos, nós, um dia vamos partir desse mundo, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não temos de maneira nenhuma como buscar alguma dessas qualidades de Deus. Por outro lado, existem os atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos, nós devemos sim olhar para eles como uma inspiração, como uma maneira de se aproximar daquilo que Cristo foi aqui na Terra e daquilo que Deus é. E, obviamente, que nós nunca vamos chegar num padrão, divino, a gente sabe disso, mas nós temos que buscar a cada dia nos aproximar disso. Quais são esses atributos? Deus é santo, Deus é amor, Deus é bondoso, e enfim, todos os atributos que a Jane Wilkin vai discutir nesse livro, ok? O primeiro atributo que ela discute aqui é a santidade de Deus. E ela faz isso porque a santidade, Deus é santo, aparece geralmente 3 vezes, quando é citada a santidade de Deus, 3 vezes ela é citada. Então fala, Deus é santo, santo, santo. Isso é uma maneira de fazer o superlativo lá no hebraico. Como eles não tinham a palavra santíssimo, eles faziam isso, eles repetiam a palavra 3 vezes para mostrar o superlativo, dizer que é muito, muito, muito santo. Então ela escolhe esse porque ele aparece muitas vezes dessa maneira. É importante a gente entender que existem 3 tipos de santidade. Existe a santidade posicional, que é a santidade que a gente ganha, de certa maneira, quando a gente recebe Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, nós somos separados por Deus, tá? Essa é a santidade posicional. Você ser separado por Deus, você ter o selo do Espírito na sua vida. Depois existe a santidade progressiva, que é essa que buscamos a cada dia, nos sermos mais parecidos com Deus nesse aspecto, nos despindo do pecado e buscando vestir novas vestes, as vestes que Ele quer nos dar. E existe a santidade definitiva, que é aquela que vamos ter nos fins dos tempos, que vai ser operada em nós, em nossas vidas, e vai nos permitir viver ali no céu com Deus, com Cristo ali. Então, são esses 3 tipos de santidade que nós temos. A gente deve buscar, então, nos despirmos de todo o pecado, nesse momento que estamos aqui, buscando fazer a vontade de Deus. E aí eu fiquei pensando num exemplo que a gente tivesse de alguém que talvez se aproximasse um pouco disso, e me veio da literatura o exemplo de uma obra de Dostoiévski que se chama O Idiota. Em O Idiota existe um personagem principal, que é o príncipe Mishkin, e ele é tido como um idiota porque ele é um verdadeiro cristão na nossa sociedade moderna. Então as coisas que ele faz são vistas como, ele é ingênuo, ele é bobo, ele está sendo passado para trás, ele está sendo enganado, ele é bondoso demais, ele é bobo, ele é trouxa, ele é um idiota. E aí, eu queria falar algumas coisinhas, alguns trechos desse livro para vocês verem como as pessoas viam esse príncipe. Então, Mishkin relata que Schneider, um de seus amigos, fala dele.
Ele me disse que se havia convencido inteiramente de que eu mesmo sou uma criança perfeita, isto é, plenamente criança, que apenas pelo tamanho e pelo rosto eu me pareço com um adulto, mas que pelo desenvolvimento, a alma, o caráter e até a inteligência eu não sou um adulto, e assim o serei mesmo que viva até os 60 anos. Ou seja, né, quem olhava para ele via nele a pureza de uma criança. E é aquilo que Jesus fala nas Escrituras: deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Essa inocência, essa pureza, esse coração verdadeiro de uma criança que ele conseguia ter, e as pessoas observavam e achavam até absurdo, mas notavam essa característica nele. Em outro momento, há uma amiga fala para ele, Gânia, né? E de onde eu fui tirar ainda há pouco que o senhor é um idiota? O senhor percebe o que os outros nunca irão perceber. Então, ou seja, ele era alguém que conseguia ver o coração das pessoas, que conseguia ver o que estava por trás, que via suas intenções. E ela fala, puxa, eu tive você como um idiota, eu disse que você era um idiota, mas na verdade você vê aquilo que ninguém consegue ver. E, por último, a Aglaia, uma outra personagem, vai dizer para ele: todos aqui, todos, não valem o seu dedo mínimo, nem a sua inteligência, nem o seu coração. Você é o mais honesto de todos, o mais decente de todos, o melhor de todos, o mais bondoso de todos, o mais inteligente de todos. Aqui há pessoas indignas de abaixar-se e apanhar o lenço que você deixou cair. Por que se humilha e se coloca abaixo de todos? Por que se aniquila? Por que não existe orgulho em você? Ou seja, ela percebeu que ele era uma pessoa diferente das outras, que era tido como um idiota, mas em algum momento ela fala, não, você é muito mais inteligente do que todos. Mas mesmo assim você se coloca numa posição de servo, de humildade, você não tem orgulho, né? E isso é exatamente o que Jesus fez aqui na Terra. Ele que era filho de Deus, que tinha todo o poder, toda a honra e toda a glória, ele se colocou numa posição de servo e ele abençoou as pessoas, ele serviu as pessoas, ele lavou os pés dos discípulos. Então eu vejo essas características de alguém ser como criança, alguém que enxerga o coração, e alguém que é um servo, como alguém que está se aproximando, que está buscando essa santidade. Claro, isso aqui é uma obra ficcional, é uma literatura, mas é algo que a gente pode ter em mente para buscar a cada dia. O segundo atributo que a Jane Wilkin vai destacar no seu livro é o amor. Ela vai falar sobre o amor de Deus, que é o amor ágape, que não é uma emoção, é um ato de vontade, não é apenas não é apenas sentimento, é ação. E Deus nos chama para expressar esse tipo de amor, um amor incondicional, um amor altruísta, um amor sacrificial. E é muito diferente do amor, sentimento que nós temos como humanos, porque nós buscamos sempre algo em troca. Nós amamos porque nós recebemos algo também dessa pessoa. E o amor de Deus, ele entrega sem receber absolutamente nada em troca. A Jane Wilkin vai falar uma frase que eu gostaria de destacar. A deficiência em nosso amor ao próximo sempre aponta para uma deficiência de nosso amor a Deus. Então, quando nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós temos que olhar para o nosso amor a Deus, como nós estamos amando a Deus, como nós estamos entregando a nossa vida a Deus, e pedir a Ele que a gente possa olhar as pessoas com os olhos dele, com os olhos do amor dele, como pessoas que precisam da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Algo muito importante também, ela vai falar que a gente não pode amar o amor de Deus acima de todos os outros atributos, porque Deus é amor, mas Deus é santo, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é misericórdia, e assim vai. É tudo junto, não temos como separar. E às vezes a gente fala só, Deus é amor, Deus ama todas as pessoas, Deus ama tudo. Ele realmente ama todos, mas ele tem as suas condições, tem determinadas ações e atitudes que ele ama, tem ações e atitudes que ele não ama. E nós precisamos ter isso em mente. Pensando na literatura, me veio o menino Peter Pan.
um menino que vivia no mundo dos sonhos, um menino que não queria crescer, um menino que só queria as coisas boas da vida, não queria as responsabilidades, não queria a dor, o sofrimento, o crescimento. E quando a gente busca olhar para o amor de Deus de uma maneira como um atributo maior do que os outros atributos de Deus, nós nos tornamos um pouquinho como Peter Pan. A gente só quer essa parte boa, a gente quer falar aquilo que nos agrada. Eu posso fazer qualquer coisa porque Deus me ama. Deus me ama se eu faço A, B ou C. Não importa as minhas decisões, não importa. O que importa é que Deus me ama. Sim, Deus nos ama. Mas nós temos que entender a nossa responsabilidade. Nós temos que olhar para a vida com responsabilidade, entendendo que Deus não é apenas amor. Ele é todos os outros atributos também. E nós não podemos ficar como um menino Peter Pan, presos num mundo de fantasia. Nós temos que encarar a realidade e estarmos dispostos a crescer, a olhar para as dificuldades e entender o plano e a vontade de Deus para a nossa vida e qual conduta Ele espera de nós em cada situação. O terceiro atributo que nós vamos aprender é sobre a bondade de Deus. Deus é totalmente bom, nele não há maldade. E Ele permite que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A Jane Wilkin vai falar que nós devemos ser bons para que os outros vejam a bondade de Deus através da nossa vida. Isso significa ser generosa, não ter medo de perder seu tempo, perder seus bens muitas vezes, seus talentos, de expor isso aos outros. Mas essa é uma maneira de glorificar a Deus, o doador de todas as coisas. Mas nós temos que ter em mente que ao agir com bondade, a gente lança luz sobre a falta de bondade do outro. E nem sempre a bondade que a gente expressa vai ser bem recebida. Mas ela deve ser uma bondade prática. Nós devemos agir, não apenas falar sobre bondade. Eu queria ler um poema de Cora Coralina que se chama Conclusões de Aninha, que eu acho que exemplifica perfeitamente essa questão de ser de verdade, verdadeiramente bondoso com as suas atitudes e não apenas nas palavras. Estavam ali parados, marido e mulher. Esperavam o carro e foi que veio aquela da roça, tímida, humilde, sofrida. Contou que o fogo lá longe tinha queimado seu rancho e tudo o que tinha dentro. Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula e entregou sem palavras. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Deus havia de ajudar e não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? Donde se infere que o homem ajuda sem participar e a mulher participa sem ajudar. Muitas vezes nós somos prontos a falar e tardios em agir, né? Nós não agimos, não fazemos. Então nós devemos às vezes falar menos e agir mais, demonstrando a bondade de Deus. O quarto atributo que a Jane Wilkin vai discutir é a justiça de Deus. Deus é o justo juiz. Não há crueldade nem vingança na sua condenação. E ele vê algo que nós não vemos, ele vê o coração. Às vezes algo para nós que é tão terrível, ele vê um coração quebrantado e ele sabe que aquela pessoa se arrependeu verdadeiramente, enquanto que algo que talvez não é muito ruim aos nossos olhos, mas Deus vê o coração e sabe que aquele coração está determinado e está orgulhoso e não se arrependeu daquilo que fez. Ele sabe. O grande problema é que nós queremos que Deus julgue as nossas causas da maneira que nós achamos correto. E nós devemos entregar esse controle a Ele, sabendo que Ele é o justo juiz, Ele é quem determina o que é certo, o que é errado. Ele conhece os corações e vê aquilo que nós não podemos ver. Então, quanto tempo e quanta energia nós gastamos esperando que as nossas causas sejam julgadas da nossa maneira, da maneira que nós acreditamos que é correta. Nós podemos entregar isso para Deus. Eu lembrei, lendo essa questão da justiça que a Jane Wilkin destaca,
de um juiz que tem muitos vídeos na internet sobre ele, um juiz americano, se chama Frank Caprio. E ele escuta muito a história das pessoas e vê o que acontece com elas. E há um julgamento em que uma mulher está ali à frente dele e ela tem várias multas de trânsito e somando $400. E aí ele começa a perguntar o que aconteceu, por que ela levou essas multas, e ela começa a falar que o filho dela foi assassinado, cortaram a assistência dela, né, do INSS deles, do Seguro Social deles, e porque esse filho tinha uma dívida de $75 e cortaram o salário dela, e aí ela foi resolver esse problema, levou multa, e começa a explicar toda a situação dela. E aqueles dias começa a ouvir aquilo e fala, bom, então, ok, o Estado tem interesse dele, mas eu tô vendo a tua situação, então eu vou reduzir a tua pena aqui, a tua multa para $50, está bem? E ela fala, ok, eu tenho $50 aqui comigo. E ele fala assim, tá, e quanto de dinheiro vai te sobrar se você me der esses $50 para você sobreviver aí o resto das semanas, do mês? Ela falou, $5, eu vou embora com $5. E aí ele olha pra ela e fala, não, eu não tenho como deixar você sair daqui com $5. Vai embora, tua dívida tá perdoada. Se você olhasse cruamente, ela tinha uma dívida, ela tinha que pagar. Mas ele foi conhecer a história e saber o que estava por trás de tudo aquilo. E ele absolveu ela da sua pena. Então, isso me veio como um exemplo de que Deus vê coisas que nós não podemos ver. E Ele sabe o que cada um de nós necessita. Ele sabe o que acontece nos nossos corações. Então, que fique esse exemplo, né? De que há coisas que nós nunca vamos entender e nós temos que confiar na soberania e na justiça de Deus. E o quinto atributo que a Jane Wilkin vai apresentar aqui é a misericórdia, como Deus é misericordioso. O que é a misericórdia de Deus? É não recebermos aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o quê? A condenação. Mas nós recebemos o quê? O perdão através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. E essa é uma maneira da gente demonstrar misericórdia, é estarmos prontos a perdoar. É não guardar a mágoa, o rancor, mas entregar aquilo que um dia nós recebemos. Fiquei lembrando que Jesus conviveu com Judas por 3 anos, sabendo que ele seria o seu traidor. E de alguma forma Jesus conseguiu conviver com ele em paz, oferecendo misericórdia todos os dias. Então, que a gente possa ter isso como nosso exemplo, sabendo que Jesus, Deus é o nosso justo juiz, Ele cuida de nós e Ele já nos ofereceu da sua misericórdia, a gente pode dar isso aos outros também. Bom, os outros atributos a gente vai conversar no nosso encontro online, os próximos 5 atributos. A gente vai conversar agora no final da nossa leitura, no nosso encontro online, ok? Então já reserva a data lá, que eu espero encontrar vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha abençoado a sua vida e continuamos juntas. Um beijo e até a próxima!